Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que alegria poder regressar à cidade de Maceió, esse estado tão vasto, tão abençoado. E estar aqui com o pastor Gion é um privilégio muito grande. Estar perto do pastor Gion é se aproximar de Deus. Eu sempre digo aos amigos que o pastor Gion parece com Jesus. Um homem humilde, que tem um fruto do Espírito e que nos recebe de uma forma tão fraterna, tão cristã, nas vezes que nós temos a oportunidade de estar servindo essa linda igreja. Deus abençoe a pastora Stephanie, mulher de Deus, todo o ministério, os homens de Deus, todo mundo que faz parte do santo ministério que tem cooperado para o crescimento desta obra. Aos varões, fica aqui minha palavra de gratidão. Deus abençoe vocês por esta linda festa. Deus abençoe toda essa igreja. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui agora? Lucas capítulo de número 3. Lucas capítulo de número 3. Versículo 21, 22 e 23. A primeira parte. Glória a Deus. Olha, eu vou falar que é o melhor som do Brasil, senão vou arrumar um problemão aí por aí. Mas que som, Deus abençoe. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 3, versículo 21, 22 e 23. Os que acharam, digam amém. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. Mais uma vez, orando ele, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Versículo 23, só a primeira parte. E este Jesus, ou este mesmo Jesus, estava como que começando os 30 anos. Quantos anos? Quantos anos? Verso 21, por favor. Verso 21, por favor. Verso 21. Só aquela parte ali, ó. Orando ele, o céu se abriu. Vou repetir mais uma vez. Orando ele, o céu se abriu. Então vira para duas pessoas e em uma voz profética. Até porque pentecostal não fala, pentecostal grita. Então grita para ele que está do seu lado. Diga: não tem céu fechado para quem ora. Diga para ele: não tem céu fechado para quem ora. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais brilhantes do Novo Testamento. E esse texto é de tamanha relevância, porque se trata de um divisor de águas na vida, na biografia e no ministério do Senhor Jesus. Quem conhece sabe que pelo menos 3 coisas importantes estão acontecendo aqui. E a primeira é que Jesus está descendo as águas do batismo. Segundo, é que o Pai publicamente está lhe apresentando dentro do seu ofício, da sua missão como Messias. E também Jesus vai dar início ao seu ministério terrestre, o seu ministério público. 2 coisas nós precisamos destacar como guisa introdutória, porque a pergunta é: Jesus foi a ter com João para ser batizado pelo mesmo? E a pergunta é: por quê? Já que o batismo de João é um batismo de arrependimento. Logo, a pergunta é a seguinte: Jesus não tem do que se arrepender. Então, por que ele foi ter com João para ser batizado? A Bíblia deixa claro que Jesus é santo. Jesus nunca pecou. Jesus nunca falhou. Jesus nunca errou. Se você ler Bíblia, você sabe que em Hebreus 4,15, o texto diz que Jesus foi tentado em tudo e em todas as coisas, como todos nós, porém com uma grande diferença: sem pecado. Jesus não pecou. Jesus não tem do que se arrepender. E quem ia ter com João para ser batizado pelo mesmo, ia para publicamente confessar os seus pecados,
descer as águas do batismo e viver algo novo a partir de então. A pergunta é, por quê? Porque esse Jesus nunca pecou? A resposta está na própria Bíblia e no próprio texto. Se você ler no ponto de vista de Mateus, Mateus é pontual. No capítulo 3, verso 13, Jesus vai ter com João para ser batizado. No verso 14, João, percebendo que é Jesus que está vindo até ele para ser batizado, João toma a palavra e tenta dissuadi-lo, convencê-lo de que estavam invertidos os valores. Era ele, João, quem deveria ir até Jesus para ser batizado pelo mesmo, e João está correto. João está se colocando na posição de pecador. João entende que quem está diante dele é de fato santo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não é Jesus quem tem que vir até João, mas é João quem tem que ir até Jesus para ser batizado. Todavia, no verso de número 15, o próprio Jesus toma a palavra e explica a João que naquele momento não se trata de divisa, não se trata de quem é maior ou quem é menor. Se trata de um propósito. Jesus toma a palavra de João para que se cumpra toda a justiça. Por agora tem que ser assim. E Paulo explica isso quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Paulo disse que ele não conheceu o pecado. E ele está se referindo a Jesus. E Paulo conclui dizendo, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que está acontecendo aqui é que Jesus está puxando a fila. O batismo de Jesus aqui não é um batismo de arrependimento, é um batismo de se assemelhar, se identificar. Isso daqui é Isaías 53, 6. Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso daqui é Gálatas 3, 13. Quando Paulo, escrevendo acerca de Jesus, diz que ele é o bendito, que se fez maldito, para nos resgatar da lei da maldição. É o santo que se faz pecado. É o rei que se faz servo. É o grande que se faz pequeno. E se isso não te confronta, lá vai. Porque é o verbo que se fez carne. Habitou entre nós. E habitou aqui em língua grega é tabernaculou, é tabernacular. O que é isso, pastor? É mudar de endereço. Ele deixou toda a sua glória na eternidade. Ele deixou todos os privilégios que ele tinha do lado do Pai, para se manifestar, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, tomando forma humana. Quando ele desce nas águas do batismo, ele está descendo no mesmo nível do pecador. Não sei se isso daqui mexe com você, mas ele está se assemelhando a todos nós. Ele desceu um nível, ele desceu no nosso nível, para puxar a fila. Logo, isso daqui é uma questão resolvida. Não é porque ele tem que se arrepender de alguma coisa. Ele está se assemelhando. Ele está puxando a fila. Ele está se colocando no nosso lugar. Pode ler o texto e você vai ver que quando ele sai das águas do batismo, só Lucas dá esse detalhe. E apenas Lucas. É uma peculiaridade da narrativa lucana. Você não vai ver Mateus dizendo que Jesus orou. Você não vai ver Marcos dizendo que Jesus orou. Você não vai ver João dizendo que Jesus orou. Mas Lucas diz que ele ora. E olha que lindo, pastor. Por quê? Porque o texto diz, estando ele orando, o céu se abriu. O Espírito desceu. E o Pai bradou. E o que foi que o Pai bradou, pastor? Este é o meu filho amado. Não sei se vale glória a Deus, não é a mensagem ainda. Porque eu vou pregar sobre degraus de um avivamento. Diga comigo, degraus de um avivamento. Diga bem forte. Não, tá baixo. Diga mais forte. Diga degraus de um avivamento. Só que eu preciso abrir um parênteses para lhe explicar que o texto abre um precedente para uma afirmativa. Qual, pastor? O que abre o céu não é louvor. O que abre o céu não é nem a exposição bíblica. O que abre o céu não é visão, não é revelação, não é profecia. O que abre o céu é oração. Não deu glória a Deus porque não quis. Vou repetir. O que abre o céu é oração. Não tem céu fechado para quem ora. É por isso que como pregador eu posso até orar sem pregar, mas não dá para pregar sem orar. Um dia perguntaram para Charles Haddon Spurgeon, qual é o teu segredo?
Ele disse: eu trabalho de joelhos. E ele concluiu a frase dizendo: vale mais os meus joelhos no chão do que toda a minha biblioteca. É claro que ele não está fazendo apologia à miséria de conhecimento, mas ele está colocando na escala da prioridade. Antes de ler, eu tenho que orar. Antes de ler, eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo. Perguntaram para Moody: o senhor deve orar muito para ganhar o tanto de almas que o senhor ganha. Sabe o que Moody respondeu? Eu não oro 15 minutos, mas não fico 15 minutos sem orar. A rainha da Escócia chamada Maria certa vez disse: eu temo mais a oração feita por John Knox, eita, do que 10.000 soldados com canhão virado para mim. Porque o segredo ainda está na oração. Bate na mão de duas pessoas e diga: se você orar, o céu vai abrir, o Espírito vai descer e o Pai vai bradar. Deixa eu ver se eu estou na casa da promessa. Lá vai. O que faz a diferença não é a performance. Tem muita gente que fala bonito, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Tem muita gente que alcança a nota lá em cima quando canta, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. O diabo não tem medo de quem fala bonito. O diabo não tem medo de quem é poliglota, quem é teólogo, quem é doutor. Mas ele teme quem tem joelho no chão. Boca, abre a boca para adorar. Se tem alguém que me acompanha na internet aqui, sabe que eu não fico fazendo rodeio não. Eu já vou logo para a guerra. Até porque a coisa está acelerada. Não dá para ficar fazendo rodeio. E quando o machado tá bom, não precisa bater muito. Então lá vai. Por quê, pastor? Porque Jesus orou. O céu abriu. O Espírito desceu. O Pai bradou. Apenas Lucas diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. E Lucas diz que o Espírito que o enche conduz ele ao deserto para ser tentado na tricotomia humana: corpo, alma e espírito. Na tentação do deserto, o diabo quis dar show. Só que Jesus não trabalha com espetáculo. Jesus trabalha com Bíblia. Jesus abriu a Bíblia e disse: está escrito. Satanás foi vencido. O Espírito traz Jesus de volta. Ele vai para a sinagoga. Mateus 4,17 diz que ele começa o seu ministério pregando uma mensagem sobre arrependimento. Isso daqui é lindo. Por quê? Porque se nós fôssemos trabalhar os 3 anos e meio do seu ministério, teríamos uma longa estrada para caminhar. Até porque, meu tecladista, foram cerca de 35 milagres que ele operou de forma descritiva. Aquilo que está narrado no Evangelho. Só que João, no capítulo 21, versículo 25, dá um adendo. E ele diz que não tem livro no mundo capaz de comportar todas as obras operadas por ele. Então, se nós fôssemos falar das glórias da sua chamada, se nós fôssemos falar do sucesso do ministério de Jesus, o ministério terrestre, nós teríamos uma longa estrada para caminhar. Só que o Espírito Santo avivou no meu coração enquanto eu estava orando por vocês, para a gente pensar nos seus primeiros 30 anos. Por quê, pastor? Porque esses 3 anos e meio de ministério de excelência passou por um processo de 30 anos. E eu já vou abrir aqui. Por quê? Porque Lucas dá um detalhe. Lucas diz que quando tudo isso está acontecendo no ministério de Jesus, capítulo 3, versículo 23, ele tem cerca de 30 anos. Então calma aí, ele se preparou 30 para pregar só 3. Ele se preparou 30 para ter um ministério de excelência de 3. Qual é o problema da nossa geração, pastor? É que a gente quer se preparar 1 ano para ter um ministério de sucesso de 30. Nós queremos se preparar 1 mês, 2 meses, para ter um ministério de sucesso de 40, de 50. Olhe para cá para você pegar, porque eu entendo, nós estamos num contexto de pragmatismo. E o pragmatismo prega o que dá certo e não o que é certo.
Posso falar uma verdade para vocês? Fazemos parte da geração fast food. Pedimos aqui, queremos receber ali. Não temos mais paciência para esperar nada. Sim, Senhor. Nós estamos como o balão japonês. Voamos aqui e caímos ali. E o segredo do voo nunca foi a decolagem, a duração do voo. Não adianta decolar rápido e voar pouco. Segura para dar glória, lá vai. Por quê? Porque eu sinto que eu estou pregando para gente que está no processo. Sinto que eu vou pregar para gente que está no processo. Só que você precisa pegar isso daqui. Por quê, pastor? Lá vai. Calma. A história de um homem, de uma mulher que é de Deus, é escrito no subalterno da vida. Ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém conhece, mas está sendo escrito. Antes de Jesus se apresentar, ele não furou fila, não queimou etapa, mas foi fiel em toda a agenda que o Pai havia determinado para ele viver. E eu não sei se vale glória a Deus, porque isso é muito Bíblia. Quando Lucas faz questão de dar nota 30 anos, isso é Bíblia. Isso é Números 4:47, porque quem conhece o texto sabe que os levitas começavam o exercício do seu ofício quando tinha 30 anos de idade. Quem conhece sabe que quando desceram unção na cabeça de Davi, ele tinha 17 anos. Mas não vive o sonho com 18, com 19 ou com 20, foi com 30. Quem conhece Bíblia sabe que quando José sonhou tinha 17 anos, mas não viveu o sonho com 18, com 19, ou com 20, ou com 25, foi com 30. Ezequiel capítulo 1, a Bíblia diz que quando Ezequiel começou o ministério profético, ele tinha 30 anos de idade. Porque dentro da cultura dos judeus, 30 anos está falando do ano da maturidade na mais plena da palavra, ou a palavra mais plena para maturidade, 30 anos. Por quê, pastor? Porque Deus tem um tempo certo. Existe alguns pontos narrados por Lucas que vai mostrar que Jesus teve que passar por alguns processos mesmo sendo filho de Deus. Segura. Por quê, pastor? Porque só para você entender, se tem chamado, o maior termômetro está aqui, logo no seu nascimento. Incomoda, movimenta algumas coisas, mexe com algumas situações. Se você ler Mateus 2, Lucas 2, você vai ver que quando Jesus nasceu, primeiro mexeu com o céu, segundo mexeu com a terra, terceiro mexeu com o inferno. Mexeu com o céu porque um anjo desce, noticia aos pastores que estão no campo cuidando do seu rebanho. Os anjos se aproximam daquele anjo, celebram a Deus no céu. A Bíblia diz que aquele pastor sai da onde está, ou aqueles pastores saem da onde está, vai até a casa da Maria, presencia o menino, sai noticiando, e a Bíblia diz que na terra eles também jubilam ao Senhor. Se você ler o texto, você vai ver que a terra está agitada, porque os magos estão vindo do Oriente, o Herodes está perturbado, toda Jerusalém está perturbada, e não bastando isso, não só o céu se movimentar e a terra, o inferno também. Porque quando você lê Mateus 2, o Herodes perturbado não é só uma perturbação física. O Herodes, na verdade, está possuído. Já é demônios que parou para fazer as contas, e parece que eu estou vendo eles dizendo: alguma coisa extraordinária está acontecendo, isso não é normal. Por quê, pastor? Porque tinha uma expectativa no mundo espiritual, desde Gênesis 3,15. Quem conhece o texto sabe, o homem pecou, pastor Gion, e depois que o homem pecou, Deus mandou a fatura para o homem, para a mulher e para a serpente. E qual foi o boleto para o homem? Vai se alimentar bem, vai até comer picanha, mas vai ter que suar bastante. Para a mulher, vai gerar, mas vai ser com muita dor. E para a serpente, vai nascer um da mulher, que este você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Só a título de informação, já é a cruz, já é o Calvário que está sendo anunciado nas entrelinhas de Gênesis 3,15. É por isso que no mundo espiritual, demônios, Satanás cria uma expectativa em cima de todas as crianças que tinham um quê de especial e que nasciam entre as hebreias. Parece que eu estou vendo quando nasceu Abrão e os demônios dizendo: é o menino da profecia, é o menino, só vive no altar. Só que Abrão pecou e não poderia ser o menino da profecia.
Alguém diz é o Isaac, mas também pecou, não pode ser. Jacó pecou, Sansão pecou, Malaquias pecou, Miqueias pecou, Zacarias pecou, Jeremias pecou. Para fechar esta conta, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Quando Paulo diz que todos pecaram, Paulo está querendo dizer que ninguém tem direito de falar eu estou aqui porque eu mereço. Não estou pregando porque eu mereço. Você não está dando glória a Deus aqui porque você merece. Nunca foi sobre o que você tem, é a graça de Deus. Eu acho que eu vou chocar a fé dos mais fracos, mas ela vai. A única coisa que a gente merecia era o inferno e a condenação eterna. Sabe por que não iremos para lá? Porque o Verbo se fez carne. Jesus. Jesus disse: eu compro esse negócio. A dívida é minha, eu assumo. Só tem um problema, amigo. E aí, se eles não der glória a Deus, eu prego só para o senhor aqui. Porque Jesus nasceu na noite de Jerusalém. Ele não nasceu durante o dia, amigo. Ele nasceu durante a noite. Você nunca parou para pensar o porquê ele não nasce durante o dia, porquê que ele nasce durante a noite? É a Bíblia na sua amplitude se completando. Se lembra do início da história? Se lembra do caos? Se lembra quando o Criador, no meio das trevas, gritou: haja. Catuca quem está do lado, eu já vou pregar, mas diga para ele assim: ó, é em dias escuros que Deus resolve se apresentar. É em dias de trevas. E tudo ele movimenta através da palavra. Lá vai. Por quê? Porque lá no começo ele disse: haja luz. E quando Jesus está nascendo na noite de Jerusalém, o contexto é de imoralidade, é de pecado. Havia trevas no mundo espiritual. Mas é o Pai repetindo a cena de Gênesis 1. Haja luz. Não sei se você vai pegar, mas o espírito de profecia já está testificando no meu espírito que o que está nascendo aqui hoje vai trazer luz, vai afastar as trevas, vai mexer com o céu, vai mexer com a terra, vai incomodar o inferno. E esse é o maior termômetro de que vocês estão às portas do maior avivamento da história dessa igreja aqui. Quem acredita? Pega na mão de alguém que está do teu lado e grita para ele. Diga assim, ó: vai mexer com o céu. Não, grita, diga: vai mexer com a terra, vai mexer com o inferno. Diga: Deus vai movimentar muitas coisas. Pastora, Deus vai começar a movimentar muitas coisas. O céu está em movimento. Tem gente em movimento. Deus vai mexer no sistema, vai mexer nos computadores. O que estava travado, Deus vai destravar hoje. Tem algo sendo gerado. Vou liberar. A barreira que estava de pé até agora acabou de cair. Acabou de cair. Se é de Deus, incomoda. Tem Herodes perturbado, tem Herodes incomodado. Segura para dar glória. Por quê? Só tem um segredo. Qual, pastor? Deus escondeu um menino. Porque o menino nasceu, agora as pessoas não sabem quem é ele. E eu acho lindo o texto, porque o texto diz assim, ó: José, pega o menino, pega a mulher, vai-te ao Egito e demora-te lá até que o Herodes morra, porque ele há de procurar o menino para matar. Há de procurar, não é que está procurando, há de procurar, não é que já foi, está se preparando para ir. Que isso?
E aí vai dar glória quem pegou. Por quê, pastor? Porque o texto está gritando para nós que antes do Herodes chegar, Deus já tinha chegado primeiro. E aí, se não der glória agora, está afastado da igreja. Por quê, pastor? Porque se Deus esconder, não tem demônio que acha. Se Deus esconder, não tem capeta que acha. Se Deus esconder, não tem linguarudo que acha. Se Deus esconder, não tem fofoqueiro que acha. Se Deus esconder, não tem secretaria do inferno que acha. Deus está escondendo o menino. Tem um menino escondido. Só tem um detalhe: Mateus e Lucas filosofaram. Por quê? Porque Mateus escreveu que Herodes morreu. E Lucas, pastor, escreveu que Jesus crescia. Pegou? Vou simplificar: Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus se fortalece. Herodes morre, Jesus cumpre sua chamada. Por quê, pastor? Porque ninguém vai tocar no menino que Deus te deu. Eu vim aqui em Fortaleza hoje. Estou para lá de Bagdá. Já estou chamando Abacuque de Albuquerque. Você não tem ideia. Estou pregando virado no Giraia todos esses dias. Mas eu vou liberar a palavra. Eu vim aqui com uma palavra de Deus. A casa vai cair para o Herodes. Ninguém toca no menino que Deus te deu. Só que pega essa. Por quê? Porque o tempo passa. E o primeiro termômetro está aqui, incomoda. Com 12 anos, o menino aparece no templo. Esqueceram ele no templo. E graças a Deus, pastor João, que esqueceram ele no templo. Deu tempo de achar. O problema é quando esquece lá fora. O traficante acha primeiro. O bar, as drogas. Ainda bem que esqueceram ele no templo. Depois de 3 dias, reencontra ele. E eu acho lindo a palavra de Jesus para Maria: me deixem, porque eu estou cuidando das coisas que é do meu Pai. Ele não se refere a Deus como Yahvé, como Jeová, como Deus, mas é como seu Pai. Para os religiosos que estão ali, isso daqui é um insulto. Inclusive Jesus está sentado entre os doutores. Imagina a expressão de cada um deles ouvindo Jesus chamar Deus de Pai. Isso daqui mostra que Jesus, com 12 anos, em desenvolvimento, uma criança, um pré-adolescente, já está se contextualizando a sua chamada, a sua missão. Primeiro porque quando Deus quer usar, não olha para a idade. Não deu glória a Deus, eu vou fundamentar. Joás com 7 anos foi rei de Judá. Josias com 8 anos foi rei de Judá. Timóteo com 19 anos foi pastor de Éfeso. Tito com 17 anos foi pastor de Creta. Davi com 17 anos já arranca a cabeça de gigante. José com 17 anos já tem sonho profético. E eu poderia permear por dentro da Bíblia e te mostrar muitos que foram chamados dentro da sua alteridade. O que eu estou querendo te mostrar é que quando Deus quer usar, Ele não olha para a cor, Ele não olha para a classe social, não olha para tamanho. Para Deus não importa a tua conta bancária, se você é doutor, se você é leigo. Para Deus não importa. O que Deus está procurando é uma alma que está ensandecida da presença dEle. E eu não sei se vale glória a Deus, mas lá vai. Por quê? Porque é aqui que eu quero pensar. Dos 12 aos 30, Jesus desaparece. Porque quem ouve ele falar com 12 anos fica maravilhado. Inclusive, se na época existisse um celular, alguém ia bater um fio para o doutor Gamaliel e ia dizer: doutor, tem um menino aqui com fenômeno. Porque tudo que a gente fala, o menino sabe. Mas tudo que o menino fala, a gente não sabe. Quantos anos? 12. É o cara. Vai ser o pregador da Palestina. Todavia, Deus esconde o menino. E eu preciso pensar isso daqui. Preciso abrir um parênteses para você entender. Por quê? Porque dos 12 aos 30, Jesus aparece. Parece que eu estou ouvindo as conversas do corredor da igreja. Cadê o menino? Aquele menino é bom. Prega muito. 12 anos. Vai estourar, vai explodir. Só que Deus esconde ele. E neste período de anonimato, Jesus não viveu como um avatar. Sociologicamente, Jesus viveu como qualquer outra pessoa da sua época. O que difere ele de todos os demais da sua época é a sua missão, é a sua chamada. É por isso que ele não pode falar como eles falam. Oi, boa noite.
É por isso que ele não pode agir como eles agem, porque ele tem uma chamada, ele tem uma missão. Só tem um detalhe, qual, pastor? Eu poderia destacar 15 versículos que mostra Jesus em Nazaré, e o texto já abre aqui, ó, sendo submissa aos seus pais. Inclusive a expressão corriqueira que você vê, o carpinteiro, o filho de José, o filho da Maria, só para não ficar nas minhas palavras, Mateus 15:33, Marcos 6:3, pode ler o texto e você vai ver, está trazendo a humanidade dele, e mostrando que ele viveu uma vida comum como qualquer outro, com um detalhe, qual, pastor? A palavra carpinteiro aqui, corriqueiramente que aparece, é que ele aprendeu a profissão do pai. Por quê, pastor? Tem uma frase judaica que diz que o pai que não ensina o seu filho a ganhar o seu próprio pão, ensina ele a roubar o pão do outro. Então o menino teve que aprender a profissão do pai. Inclusive a história extra-bíblica, paralela ao texto, diz que José morreu nesta época, e tem fundamento. Se você ler João capítulo 2, no primeiro milagre em Caná da Galileia, José já não aparece. Se você for caminhar por dentro do evangelho, você vai ver que José já não aparece mais no exercício do ministério de Jesus. Com um detalhe, o que, pastor? Lucas 2:7, Jesus é o primogênito da Maria, dando a entender que ele teve que assumir a carpintaria, assumir a casa, assumir a Maria, assumir a família. Por quê? Porque Jesus viveu uma vida comum como qualquer outro. Ele não queimou etapa. Inclusive, ele está trabalhando. Por quê? Porque ele tem chamada, mas o tempo ainda não chegou. Eu sei que não é para vocês aqui, mas só para vaticinar. Por quê, pastor? Porque tem gente que diz que tem chamada, mas acorda 2 horas da tarde, come 10 pão com manteiga, toma todinho até fazer o bigode, e ainda canta: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Oi, cadê o glória? É nas noites mais frias que serve os pratos mais quentes, gente. Segura aí para dar glória. Por quê, pastor? Não fura fila, não queime etapa. O tempo chega. E eu sei que você não vai dar glória a Deus, e nem precisa ser profeta para revelar isso daqui agora, mas lá vai. Por quê? Porque quando o tempo chega, não precisa vender ninguém, não precisa queimar ninguém. Quando chega o tempo, não precisa puxar tapete de ninguém. Quando chega o tempo, o Pai te apresenta, o Pai fala de você. Oh, meu Deus do céu, eu estou sentindo a palavra de Deus na minha boca. Posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui ou não? Então pega na mão de alguém que está do teu lado, e cuidado que pentecostal dá choque. Se for do manto, dá choque. Se ele não falar nada, chuta a canela dele, pisa no dedão dele. Só não dá para ficar de boca fechada aí agora. Pega na mão dele e diga: papai vai falar de você. Não, vou puxar o nordestino aqui, pastor Gion. Diga: painho vai falar de tu, vai falar de tu. Você ainda serve um Deus que tira sono de homem. Você ainda serve um Deus que entra nos computadores, bagunça as letras, muda as frases, muda os decretos, quebra o protocolo. Assim diz o Senhor na minha boca: foi eu quem comecei a boa obra, eu sou fiel para completar. Ele está aqui. Tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui? Levante a mão e dê 1 minuto de glória a Deus. Sobe, sobe, sobe o nível, sobe. Sobe, sobe. É pra papacandarabaia. Eu estou ouvindo barulho de glória. Oh, glória! Está chegando uma apoteose de glória que vai tomar essa casa. Pastor Gion, pastor Stephanie, eu não falo como amigo da igreja, eu falo como profeta agora. O deserto tem 3 fases, já passaram 2, falta apenas uma, já está no fim. A porta chamada secreta está se abrindo, e assim diz Deus: te prepara. Vou mexer na prefeitura, vou mexer com gente grande, vou acelerar o processo. A glória da última casa vai ser maior que a da primeira.
Tem 2 canelas de fogo aqui. Eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Abre a boca para adorar. Meu amigo, estávamos juntos no Bom Samaritano há uma semana atrás, 1 semana e meia atrás. O Hélio não é brincadeira não. Se Salomão teve Asaf, nós temos o Hélio aqui hoje. Dê glória a Deus no nome de Jesus, que a tampa da chaleira vai voar. E ninguém mandou pastor Jean me convidar. Eu nasci no fogo e não me contento com fumaça. Eu sou do manto. Se tem mais 2 canelas de fogo aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Vai, pega. Seja cheio, meu filho. Se veio para assistir, fica de boca fechada. Mas se veio para receber, receba agora. Eu entrego para o nosso pastor, até porque eu estou feliz que eu vou ceiar. Glória a Deus. E não deu glória porque ficou com inveja de mim agora. Mas eu vou ceiar. Olhe para cá para você entender. Por quê, pastor? Porque eu estou tentando te falar é que antes de Jesus ter o ministério de sucesso que ele teve, ele mesmo sendo filho de Deus, ele não queimou etapa. Pastor Matias, não estou entendendo, olhe para cá. Inclusive, quando Jesus, com 30 anos, aparece em um culto, já tem um pregador. Você já parou para pensar Jesus em um culto em que ele não vai pregar? Já tinha pregador. Inclusive, o pregador se chama João Batista. Charles Spurgeon disse que 3 coisas estranhas acompanharam o ministério de João. Em primeiro lugar, ele pregava no deserto. 2, as roupas. Ele usava veste de pelo de camelo e um cinto de couro. 3, a sua comida. Ele comia gafanhoto com mel silvestre. Só tem um detalhe, qual, pastor? Jesus está ensinando aqui. Por quê? Porque Jesus está querendo deixar claro que a unção não está no microfone. Porque tem gente que só vai para o culto se pregar. Tem gente que só vai para o culto se alguém falar o nome dele. E culto não é show. Show é uma coisa, culto é outra. Não confunda show com culto. Show é homem, culto é Cristo. Show é glória humana, culto é glória a Jesus. Não, aqui não tem estrela, a estrela é Jesus. Inclusive, se o culto que João estava pregando estava bom, imagina quando Jesus chegou. Porque culto bom é culto que tem Jesus. Mensagem boa é mensagem que tem Jesus. Louvor bom é louvor que tem Jesus. Só tem um detalhe, pergunta qual? João está pregando uma mensagem bem light. Arrependei-vos. João não chamou ninguém de lindinho de Jesus, não. João disse arrependei-vos. Isso é metanoia. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Só que no 3:1 ele prega no deserto. 3:2 de Mateus, ele prega uma mensagem. 3:4 tem resultado. Porque no 3:5 a multidão está ouvindo ele. Pode ler a Bíblia e você vai ver que sai a gente de Jerusalém, de toda a Judeia, para ouvir João no deserto. Por quê? Porque não vai faltar gente para ouvir que tem uma mensagem. O problema é que nós queremos uma multidão, mas não temos uma mensagem. Tem que ter mensagem para depois ter uma multidão. Não vai faltar gente para ouvir que tem uma mensagem. No 3:6, as pessoas se convertem, são batizadas. No 3:7, chegou 2 grupinhos no culto que João estava pregando. Os fariseus e os saduceus. Inclusive eram inimigos. Mas se aliançaram só para ver se era tudo isso mesmo que estavam falando de João. Eles não se suportavam, pastor. Mas refizeram a aliança e disseram, vamos lá ver se é tudo isso mesmo que estão falando desse pregador. Vamos ver se é tudo isso que estão falando dessa igreja. Porque tem gente que é assim. São inimigos, mas para te prejudicar se aliança. É o Herodes e o Pilatos, que faz a amizade para prejudicar o Jesus. Só que pega essa, prepara o pulmão para dar glória. Por quê? Só tem um detalhe. João é profeta. E João viu quem é que estava no culto. E João entendeu a motivação deles. E é por isso que João não muda a mensagem. Porque tem gente que dependendo de quem está no púlpito, ele muda a mensagem.
Mas a mensagem de Mateus 3:2 é a mesma de Mateus 3:7 e 3:8. Qual é a diferença, pastor? O público. Porque Mateus 3:2, João pregou para o povo. E Mateus 3:7 e 8, pregou para a elite. E para a elite a coisa ficou mais intensa. Por quê? Raça de víboras. Vocês são crente mesmo, hein? Eu estou falando raça de víbora e vocês estão no manto. Meu Deus, que igreja é essa, pastor? Esse avivamento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí, se não der glória a Deus, agora está afastado da igreja. Por quê, pastor? Porque João está se utilizando de um contexto cultural. O quê, pastor? Está no deserto. O que mais tem atrás das montanhas são víboras escondidas. Só que quando o calor se intensificava, as víboras se manifestavam. Porque víbora, Wellington, não suporta o calor da palavra e do poder do Espírito Santo. Não sei se você vai dar glória a Deus, mas lá vai. Se a gente quer que as víboras desapareçam, está na hora de fazer o que John Wesley falou. Põe fogo no teu sermão. Ou põe o teu sermão no fogo. Oh, meu Deus do céu, parece que eu estou vendo, hein? As víboras se manifestando. João entendeu o quê? Só chegou porque a palavra ficou muito quente. Já entendi. E também entendi o porquê vocês estão aqui. Tá para curiar. Tá para ver se é tudo isso mesmo. Mas vai ser queimado pelo poder do Espírito Santo. E eu descobri que a pentecostal faz fogueira até na chuva. Faz, pastor. Vai ler Atos 28. Tá fazendo frio, tá chovendo, mas a fogueira tá acesa. De uma víbora escondida na moita, teve que se revelar. Porque víbora não fica onde tem poder, tem fogo do Espírito Santo. Já vou orar e vou passar pro meu pastor, mas pega na mão de alguém pro teu lado e diga para ele: tem fogo aí? Não, irmão. Não, você não falou não. Confronta ele, confronta. Diga: tem fogo ou não? Tem fogo ou não? Eita glória, vai pegar, tá aceso. As víboras que ainda não se manifestaram vai ter que se manifestar. Tem víbora na moita, pastor, mas vai se revelar, hein? Não se escandalize se o comportamento de algumas pessoas começar a mudar a partir de agora. São víboras que estão escondidas na moita, mas a fogueira do Espírito está acesa. Tá a blasfeme, urabacanda. Tô ouvindo o barulho do glória dos gravetos. Cadê os gravetos pentecostais? Parece que eu tô vendo João batizando e dizendo: vem cá, sua cascavel, tibuf. Vem cá, sua naja, tibuf. Vem cá, sua jiboia, tibuf. Já João se vira para batizar a próxima pessoa. A língua trava e alguém diz: João, que cobra é essa? Essa não é cobra, gente. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou deixar você adorar. Eu fecho a Bíblia e já passo para o meu presidente aqui. Eu tenho pastor agora em Maceió, aqui é o pastor Gion. Mas olhe para cá, por quê, pastor? Porque o que eu estou tentando te mostrar é que antes de Jesus pregar, ele foi no Jordão. Jordão significa o que desce. Que isso? Jordão significa o que desce. Eu estou no tema de vocês, sabe por quê, meus amigos? Porque não tem como começar um ministério sem descer. Tem gente que quer pregar, mas não desce. Tem gente que quer cantar, mas não desce. Estava vindo falando com o irmão Anderson, educadíssimo, gente boníssima. E eu estava falando para ele: irmão Anderson, você parece com Jesus. Porque soberba não combina com quem é de Deus. Quando você vê esses estrelinhas de Jesus por aí,
É que já perdeu as sandálias da humildade. Soberba não combina com quem é de Deus. É por isso que Deus nunca vai honrar sem antes ferir primeiro. Porque Deus só honra quem é quebrantado de verdade. É por isso que A.W. Tozer escreveu que quanto mais Deus usa, mais Deus esmaga. Já parou para pensar que quem é sério sofre mais? Você pode ver que para quem Deus chamou e quem leva a coisa com seriedade, tudo é mais difícil. Os malandros se saem bem, mas quem é sério, tudo é mais complicado. Por quê, pastor? Porque é Deus tratando, é Deus trabalhando. É de Deus. É por isso que a rejeição é a plataforma da exaltação. Ninguém nunca será aceito sem antes ser rejeitado. Todas as pessoas que são de Deus, minha pastora, passam pelo processo da rejeição. E é o próprio Deus que às vezes está tratando. Jenny Edwards escrevendo sobre Davi, enquanto Saul lançava as lanças contra ele, Jenny Edwards diz que Davi só se desviava das lanças. Davi nunca devolveu as lanças que Saul lançava contra ele. Por quê, pastor? Porque o maior propósito de Deus era trabalhar em Davi para que não nascesse um novo Saul. Porque o Saul Deus já tinha rejeitado. O que Deus queria levantar era um novo Davi. Você não está entendendo nada porque você está passando por esse processo. Mas Deus está dizendo: eu tenho algo muito grande para fazer ali na frente. Ô irmão, a palavra descer está no cenário. Por quê? Porque Jordão significa o que desce. Ele está no Jordão, que significa o que desce, para descer as águas do batismo, para receber o que desceria do céu. Então não tem como ter um ministério de excelência sem antes descer. Quer avivamento? Quer avivamento mesmo? Eu estava vindo para cá e eu fiz um stories no meu Instagram e falando do tema de vocês. Por quê, pastor? E eu parafraseei a frase: porque sacrifício sem dor não é sacrifício. Deus nunca vai chamar para começar com adição. É sempre com subtração. Isso aqui é uma desconstrução de uma narrativa equivocada, biblicamente, teologicamente e doutrinariamente. Deus nunca vai chamar alguém para dizer: vem que eu vou te dar. Primeiro larga, primeiro deixa, primeiro abandona, primeiro desce. Fundamenta, pastor. Êxodo 3. Moisés está no Monte Horebe, significa de Deus. Monte de Deus. Então quer dizer que o monte não é dele. 2. Ele está apacentando um rebanho que não é dele, é do Jetro. 3. Apareceu um anjo no texto. E o texto diz: o anjo do Senhor. E aí, para quem gosta de Bíblia, ela vai: o monte é de Deus. O anjo é do Senhor. E o rebanho é do Jetro. A única coisa que Moisés tem é uma sandália. Aí vem Deus e diz: tira a sandália dos teus pés. Tem que descer. Catuca quem está do lado e diga: tem que descer. Abraão, saia-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Tem que ter ruptura. Não existe chamada sem ruptura. Não existe chamada sem abrir mão de alguma coisa. Renúncia. Até aqui. Eu vou orar com vocês aqui agora, mas pega na mão de quem está do teu lado. Irmão, eu sei que é chato isso, mas é de Deus, é profético. É profético. Até porque você é crente, você está na casa da promessa. E eu sei que você não tem esses protocolos baratos por aí, não. Aqui o Espírito Santo ainda tem liberdade para trabalhar. E eu conheço o pastor João, o pastor Stephanie. São crentes, sensíveis, cheios do Espírito Santo. E entendem quando o Espírito Santo está agindo no meio da igreja. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele assim: ó, se você abrir mão de alguma coisa hoje, se prepare para viver algo extraordinário amanhã. Levante a mão dele para cima. Levante a mão dele. Levante a mão dele. Levante a mão dele.
Eu sei que o Wellington vai ser apresentado ainda, vai cantar já já, oficialmente. Mas Wellington, dá para esquentar as turbinas? Dá. Pode, pastor João. Só assim um refrãozinho. Aquele lá do Hammerfly. Tira bacana, machanda, ramahaya. Levante as mãos para o céu, levante as mãos para os céus agora. Tem gente que não vai aguentar ficar sentado. Eu creio no avivamento aqui, ó. Meu pastor já está de joelho no chão e de boca no pó. Levante a mão desse crente para cima, bem alto, porque esse templo está cercado por uma glória inefável. Wellington, meu amigão, dá um abraço aqui, meu príncipe. Cara, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te dê muita saúde. Oh, Wellington, Deus te trouxe hoje aqui para algo especial. A tua agenda humana não era aqui, mas a de Deus é. Foi Deus que te trouxe aqui. Te prepara, hein? Te prepara, porque tem um divisor de águas na tua frente. Eita glória! O demônio da morte, Wellington, está perdendo as forças aqui agora. Tinha um laço preparado, pastor Gion, e Deus me diz que o diabo já tinha colocado data e hora, mas hoje o laço está sendo quebrado. E Deus marcou essa noite para te trazer aqui. Mais do que entregar, você vai receber. Levante a mão quem tem glória na boca. Levante a mão dele. Filma isso, meu filho. Filma isso, porque o Brasil precisa saber que a casa da promessa está em chamas. Eu conto um, quem tem glória na boca, abre a boca para adorar agora. 2. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em língua portuguesa. 3. Agora. Mas Jesus vem agora. aí.